Eu sou a Jéssica Guiar, sou graduanda em Gestão Ambiental na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e hoje, em nosso terceiro episódio do podcast para a matéria Hidrogeoquímica de Bacias Hidrográficas, que é lecionada pelo professor Dr. Martinelli, nós vamos mergulhar em uma curiosidade fascinante sobre o ciclo do carbono. Então, você já se perguntou para onde vai o carbono que você exala quando você respira? Ou de onde vem o carbono que as árvores absorvem para fazer a fotossíntese? Bem, essas questões nos levam ao fascinante mistério do ciclo do carbono. Bom, o nosso planeta é como uma gigantesca máquina de reciclagem de carbono, onde esse elemento ele é constantemente movido entre a atmosfera, então os oceanos, a terra e os seres vivos. Mas aqui está o ponto interessante. O carbono, ele não apenas viaja, mas ele também muda de forma durante esses processos. Então, vamos começar nossa jornada lá no oceano, onde vastas quantidades de carbono são armazenadas na forma de CO2 dissolvido. Mas aqui está o truque, o fitoplâncton. Esses minúsculos seres microscópicos absorvem esse carbono para realizar a fotossíntese, transformando-o em matéria orgânica. Agora, vamos nos mover para a superfície terrestre, onde as plantas desempenham um papel fundamental através da fotossíntese. As plantas, elas retiram o CO2 da atmosfera e o usam para produzir glicose e outros compostos orgânicos, liberando aí o oxigênio nesse processo. Mas e os seres vivos? Quando as plantas e os animais respiram, eles liberam CO2 de volta para a atmosfera. E assim o ciclo acaba continuando, né? Uma dança contínua de carbono entre os seres vivos e o ambiente. E aqui está o toque final. Quando os seres vivos morrem, o carbono que estava armazenado em seus corpos é liberado de volta para o solo. Então, os micro-organismos do solo decompõem essa matéria orgânica, liberando CO2 no processo. Então, as plantas elas absorvem esse carbono novamente, fechando todo esse ciclo. Bom, e além disso, há mais uma reviravolta intrigante. Como nós comentamos no último episódio do nosso podcast, as atividades humanas estão alterando drasticamente o equilíbrio do ciclo do carbono. Então, a queima de combustíveis fósseis libera quantidades enormes de CO2 na atmosfera, contribuindo aí para o aquecimento global e as mudanças climáticas que nós vimos no nosso último episódio. Então, assim, quando a gente explora essas maravilhas, também somos confrontados com a responsabilidade de proteger e preservar o nosso planeta, né? Então, cada um de nós tem um papel a desempenhar na redução das emissões e na promoção de práticas sustentáveis. Mas, antes de encerrarmos o nosso episódio de hoje, vamos adicionar aí mais umas 3 curiosidades sobre o carbono. Bom, sobre o carbono na atmosfera, responsável pelo efeito estufa, né, que é essencial para manter a temperatura na Terra, como nós já vimos. No entanto, o aumento excessivo desses gases está levando a mudanças climáticas extremas, que nós já comentamos. O carbono na vida cotidiana está presente em todos os aspectos da nossa vida, desde o ar que a gente respira até os materiais que a gente usa. Então, o grafite em lápis, por exemplo, é uma forma de carbono que é utilizada em escrita, em desenho, por exemplo. E sobre o carbono nos oceanos, que também desempenha um papel crucial na absorção de CO2 na atmosfera, agindo como um importante sumidouro de carbono. No entanto, o aumento da acidificação dos oceanos devido ao excesso de CO2 pode ter impactos negativos na vida marinha. E assim, meus caros ouvintes, nós temos um vislumbre da complexa teia do ciclo do carbono, né? Uma história aí de transformação e de reciclagem que sustenta toda a vida na Terra. Então, dessa forma, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu espero que tenham compreendido melhor um pouco a importância e como funciona esse ciclo para a vida na Terra. E obrigada por nos acompanhar hoje e até o próximo episódio.